E a gente pede a Deus entendimento, direção, no meio da confusão, no meio do conflito, o vai e vem das emoções. De manhã quer uma coisa, à tarde quer outra. Aleluia. Somente a Ele, pode se sentar, somente a Ele adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Você sabe que adoração é uma coisa, culto é outra. Adoração é a intenção e a consciência do nosso coração diante do Deus que nós estamos. Culto é a minha resposta que eu dou diante da consciência que eu tenho de quem é o Deus e de quem eu sou. Mas isso é assunto para a semana que vem. Aliás, semana que vem o nosso coral vai estar cantando, ministrando às 10 e às 18. Você está convidado a estar com o nosso coral. E glória a Deus por tudo isso que Deus tem feito no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz com Jesus? Hã? Um louvor desse enche o nosso coração. Esse louvor enche o nosso coração, né? A gente recarrega as baterias, nos leva para a presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Está aqui hoje a nossa maestrina. Deus abençoe sua vida. Soninha aqui, irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu acho que você está cantando aí, ela está ouvindo a voz de todo mundo aqui separado. Me deu 9 tipos de medo, Tainá. Cadê a Tainá? E eu estava aqui cantando no coral, abrindo a boca, cantava e tal. Aí um dia ela deu uma declaração: olha, eu estou ouvindo cada pessoa aqui, viu, gente? Na hora, irmão, eu falei, meu Jesus amado. E agora? Me deu 9 tipos de medo. Aí eu fiquei mais contido, né? Eu falei, deixa eu... Mas não é fácil não. Quando você vê essa galera cantando aqui, parece fácil, né? Mas só de eu ficar ali no meio da multidão, né? Da multidão. E cantar junto, já dá 9 tipos de medo, irmão. Eu fico imaginando aqui, ó, esse povo aqui. Não é fácil não. Sheila está pedindo aí, quem nos visita pela primeira ou segunda vez, dá um sinalzinho com a sua mão para mim, por favor. Temos, está aqui, ó, 2 pessoas aqui, 2 meninas, ali um menino também. Deus abençoe você, seja bem-vindo. Hoje o nosso culto da manhã, a pastora Márcia trouxe uma ministração profunda, um momento de adoração assim, maravilhoso. E eu quero ler com você, eu quero falar hoje, os meninos aqui estavam cantando sobre Eu Me Rendo. Eu me rendo. Hoje eu quero falar sobre os tipos de rendição que nós temos em oração diante de Deus. Eu quero que você abra, eu estou aqui em Mateus no capítulo 24. Eu estou pregando uma série de mensagens no nosso encontro de fé de quinta-feira sobre a vida de Davi e trazendo aplicações práticas para a nossa vida e para o nosso cotidiano. E esses dias atrás eu precisei fazer uma interrupção na minha série e trazer um assunto que eu falei que é primordial diante das implicações da vida e de como nós nos apresentamos diante de Deus. E está em Mateus no capítulo 24. Esse texto de Mateus no capítulo 24, ele é o texto chamado de a grande tribulação. O subtema dele é a grande tribulação. Jesus está falando aqui sobre a destruição de Jerusalém. Jesus está falando aqui sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém. E muitos intérpretes, muitos teólogos falam que é um texto que fala sobre o juízo final, sobre o fim dos tempos. Mas esse texto está falando especificamente sobre o juízo de Deus contra Jerusalém. E o texto aqui no verso de número 15 do capítulo 24 diz assim: pois quando virdes a abominação, a desolação do que falou o profeta Daniel, e está no lugar santo, quem lê entenda. E aí ele diz o seguinte: então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes.
Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma na sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás, para buscar as suas vestes. Ai das grávidas que as amamentam naqueles dias. Ore, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tão pouco haverá. Do que fala esse texto aqui? Esse texto aqui, ele está falando sobre juízo. Esse texto aqui fala da urgência de se preparar para o dia do juízo. Mas esse texto aqui também fala de oração. E eu quero essa manhã compartilhar alguns pensamentos sobre oração, mais precisamente sobre tipos de oração. Orar é como respirar. Orar é como respirar. Quem crê em Deus e serve a Jesus, ora. Não dá para uma pessoa que crê em Deus e serve a Jesus viver sem orar. Você respira? Se você respira, você precisa orar. Porque se você não ora, você morre. Quem crê em Deus e serve a Jesus, ora. Às vezes ora automaticamente. Às vezes ora formalmente. Às vezes ora ritualisticamente. Às vezes ora disciplinadamente, espontaneamente, mas algumas pessoas oram conscientemente, porque orar é como respirar. E esse tempo atrás eu ouvi uma definição muito interessante sobre oração. Oração, eu aprendi que é o encontro entre a vontade de Deus e a nossa vontade. É como se você estivesse numa sala, ou existisse uma sala, e naquela sala ali entrasse a vontade de Deus. E naquela sala também entrasse a sua vontade. E dentro daquela sala, as duas vontades começam a conversar. Na mesma sala, duas vontades, né? A vontade de Deus conversando com a sua vontade. Isso aí chama-se oração. Mas eu aprendi também, lendo a palavra, que existe pelo menos 2 tipos de vontades de Deus que nós encontramos na Bíblia. Se existe a vontade de Deus e existe a nossa vontade, existe 2 tipos de vontade de Deus. Então, primeiro existe a vontade de Deus, que é possível ser compreendida, é possível ser assim traduzida como se fosse um decreto de Deus. Deus tem os seus decretos. Aquilo que Deus quer realizar, Ele ordena. É um decreto. Eu vou fazer isso. E no decreto e nessa vontade de Deus, soberana, inexorável, não existe força, não existe inteligência, não existe poder, não existe nem vontade humana para poder resistir essa vontade de Deus. É uma determinação de Deus. Pela boca do profeta Isaías, Deus diz assim: antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum haverá. Agindo eu, quem impedirá? Essa é a vontade de Deus soberana. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele vai lá e faz. E não existe nada que possa impedir esse decreto e que esse decreto se realize. É uma vontade de Deus que independe da nossa vontade. É uma vontade de Deus que independe da minha vontade. É uma vontade de Deus que não precisa da nossa vontade como parceira. É uma vontade de Deus que se impõe sobre a nossa vontade e, aliás, contra a nossa vontade. Ela vai fazer, pronto, acabou. Mas Deus, Mateus pregando aqui esses dias atrás, ele estava falando sobre essa questão, né, da soberania de Deus sobre a nossa vida. Sobre a gente ser servo do Senhor e obedecer a Deus, e você tem que obedecer e ponto final. Então, quando, por exemplo, assim, essa ideia dessa vontade soberana de Deus, e não adianta você ficar batendo pé. Por exemplo, assim, Jonas recebem a ordem de Deus de pregar em Nínive. Jonas não quer ir pregar em Nínive porque ele tem questões pessoais com o povo de Nínive. Na realidade, Jonas, ele quer que Nínive se exploda. Essa é a verdade. E Deus fala assim: você vai porque eu não estou perguntando.
Você vai porque eu não estou perguntando se você quer ou se você não quer. Você vai porque eu não estou perguntando se você pode ou se você não pode. Você vai, pronto e acabou. Nem que eu tenha mandar um peixe, engolir você e jogar lá na praia, mas você vai. Mas você vai. Isso é a vontade de Deus. Então, quando a Bíblia fala de uma vontade de Deus, é essa vontade assim, inexorável, é uma vontade que se realiza, é de Deus, que faz com que Ele realiza e nada pode impedir, nada. Tem uma outra vontade de Deus, que não é um decreto, não é um decreto. Eu traduziria, a gente pode compreender assim como um desejo de Deus. É mais ou menos assim, Deus dizendo assim, eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu gostaria muito que isso se realizasse. É como se Deus dissesse assim, eu gostaria muito que acontecesse, mas para que aconteça, a sua vontade tem que cooperar. Eu gostaria muito que acontecesse, mas para que aconteça, a sua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Eu gostaria muito que se realizasse, mas se você não cooperar para a realização da minha vontade, a minha vontade poderá ser frustrada. Isso é a vontade do campo dos desejos de Deus. Pastor, existe desejo de Deus que podem ser frustrados? Podem. Existe muito desejo de Deus que podem ser frustrados. Por exemplo, Lucas no capítulo 7, no verso 30, se você for ver lá, diz assim que os fariseus e os mestres da lei frustraram a vontade de Deus. Porque o desejo de Deus era que os fariseus e os mestres da lei aceitassem a pregação de João e se batizassem, reconhecendo a vinda do Messias. Só que esse desejo de Deus foi frustrado, porque os fariseus, eles não aceitaram. Então, Jesus gostaria muito de realizar milagres em Nazaré, mas não houve fé, não houve adesão da vontade de Jesus, porque ele fala assim, um profeta não tem honra na sua própria casa. Então Jesus foi frustrado no seu desejo e a vontade de Deus foi frustrada, porque ali ele queria realizar muitos milagres, mas isso não foi possível. Você vai encontrar, por exemplo, o profeta Isaías lamentando, Deus dizendo o seguinte, ele fala assim, eu plantei a minha vinha, eu preparei a terra, eu cuidei da terra, eu irriguei a terra, eu coloquei a melhor semente e esperava que as uvas dessem uvas boas, mas deram uvas bravas. Então, a vontade de Deus, ela pode sim ser frustrada. Existe uma vontade que é um decreto imutável, mas existe uma vontade que pode ser frustrada. A oração acontece nesse espaço, não no decreto de Deus. A oração acontece nesse espaço dos desejos de Deus, daquilo que Deus gostaria de fazer, daquilo que Deus gostaria de realizar, com a nossa coparticipação, com a nossa cooperação, aquilo que Deus quer fazer, por exemplo, através das nossas vidas, nas nossas vidas, aquilo que Deus quer realizar, fazer por meio de nós, em outras palavras, aquilo que Deus quer fazer, nos levando em consideração. Esse texto de Mateus no capítulo 24, especialmente o verso 20, Jesus está dizendo o seguinte, haverá um juízo sobre Jerusalém. Deus vai julgar Jerusalém. E Ele está dizendo que será um tempo de muita dor, será um tempo de sofrimento, será um tempo de perseguição, será um tempo de calamidade. Em outras palavras, vai vir um julgamento sobre Jerusalém e será uma verdadeira tragédia. E você sabe que isso acontece no ano 70 da era cristã. Milhares de judeus foram vendidos como escravo. O imperador Tito romano, ele invade Jerusalém e Jerusalém é desolada por completo. Jesus está dizendo, olha, quando chegar esse dia, foge. Quando chegar esse dia, sai fora. Quando chegar esse dia, foge o mais rápido que você quiser. Se você estiver lá na lavoura, de lá mesmo você sai correndo. Se você estiver no telhado, nem entre na sua casa para você pegar roupa e fazer mala. Pula do telhado e sai correndo.
Fuja, porque Deus vai julgar. É um decreto, é uma vontade de Deus, isso não vai mudar. Mas no verso 20, tem uma palavra interessante. Ele fala assim: mas ore. Ore, para que o dia não aconteça no inverno. Ore, para que esse dia não esteja chovendo. Ore, para que esse dia não seja de sábado. É mais ou menos assim. Você está aqui nessa cidade e você sabe que vai vir um juízo de Deus sobre Indaiatuba. E você sabe que a qualquer momento o juízo vai chegar. E vai pegar todo mundo e ninguém vai escapar. É criança, adulto, grávida e vai chegando. E a ideia aqui, Deus tem uma vontade para que vai realizar. E no meio da vontade de Deus, que é inevitável, existe um espaço para negociação. Existe um espaço para oração. Quando Deus diz assim: ó, eu vou fazer isso, com licença. E aí você chega na oração e fala assim: Senhor, dá para diminuir a intensidade? Senhor, dá para não chover esse dia? Senhor, dá para a gente negociar uma margem aí? Fala aí. E Deus fala com você, o que você pensa? O que você acha? O que você gostaria que acontecesse nesse dia? Isso está bem exemplificado na palavra de Deus, quando Deus fala para Abraão que vai julgar Sodoma. Deus fala para Abraão: eu vou trazer julgamento e juízo sobre Sodoma. E Abraão chega diante de Deus e fala assim: Senhor, se tiver 50 lá, dá para o Senhor poupar? Se tiver 50, tudo bem, eu vou poupar. E disse que não tinha 50 justos em Sodoma. Aí Abraão vai de novo diante de Deus. Olha como que acontece a oração, né? A vontade nossa é a vontade de Deus. Senhor, mas e se tiver 30 lá, dá para o Senhor? Tá bom, se tiver 30, tudo bem. Se tiver 10, e vai acontecendo. E aí o que acontece? Lógico, Abraão está intercedendo por Sodoma e Gomorra, e ele está intercedendo pelo sobrinho. E Deus julga Sodoma. E quando Deus julga Sodoma, por causa da intercessão de Abraão, Deus, ele lembra de Abraão e livra o sobrinho de Abraão. É muito interessante na Bíblia como acontece essa afirmação que Deus tem uma vontade que não pode ser resistida, mas que nesse caminho da vontade de Deus, nesse caminho daquilo que Deus tem como decretos e vai realizar, no meio desse processo da realização da vontade de Deus, existe um espaço para a nossa conversa. Existe um espaço para a nossa participação. Existe um espaço para a nossa oração. E um espaço para que Deus acolhe o nosso coração. E é nesse espaço que a gente ora. A oração é esse encontro da vontade de Deus com a nossa vontade. E é por isso que existem tipos de oração. Por exemplo, oração de discernimento. O que é uma oração de discernimento? Oração de discernimento é quando você não sabe direito qual é a vontade de Deus. Você não sabe qual é a vontade de Deus. Aliás, você não sabe qual é a vontade de Deus, não sabe nem o que você quer direito. Você entra na sala e você não consegue discernir o que Deus quer. E você também, Paulo, não sabe também o que quer direito. Se você for embora, você vai perder isso aqui, você sabe, né? Ele nem sabe o que quer direito, irmão. Ele nem sabe o que quer direito. Está com a ideia aí de morar fora, não sei o que tem. Eu falei, pensa bem, ora. Então, Paulo, você precisa dessa oração de discernimento agora. Fala Deus, fala assim, fala Deus. É isso aí. Você não sabe o que está acontecendo direito. Aliás, você não sabe nem o que você quer que aconteça, está confuso, confusa. Você conversa com as pessoas, você precisa fazer uma coisa, aí você chega, você conversa com um monte de gente, e de repente, à tarde você quer uma coisa, aí você conversa com uma pessoa, a pessoa chega e fala um negócio, você fala assim, sabe, Fábio, eu não tinha pensado nisso ainda. Aí você volta para a oração, e você não consegue discernir o coração de Deus. É a oração de discernimento, é esse momento da oração de discernimento, quando você vai entrar nessa sala, e que a sua vontade está meio nebulosa, está meio indefinida,
vida e a vontade de Deus parece que não está percebida. A Bíblia conta a história de um homem que orou assim, Abacuque. Diz assim que Abacuque recebeu da parte de Deus uma informação e que Deus disse o seguinte: eu vou julgar Judá e eu vou usar a Babilônia para poder julgar Judá. Abacuque fica confuso e chega diante de Deus e diz: Senhor, como que o Senhor vai julgar o pecado de Judá com a Babilônia, sendo que o pecado da Babilônia é maior do que o pecado de Judá? Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer, eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo a sua vontade, eu não estou entendendo o seu caminho, o que o Senhor quer realizar. E lá em Abacuque, no capítulo 3 da sua profecia, tem um versículo muito interessante. Abacuque, ele diz assim: eu vou subir e me colocar na torre de vigia e aguardar em silêncio o que o Senhor tem para me dizer. Existe uma oração que chama-se oração de discernimento, que há momentos na nossa vida que nós temos que subir na torre de vigia e aguardar em silêncio para que nós possamos compreender, entender, discernir a vontade de Deus para a nossa vida e às vezes também a nossa vontade. A gente fica em silêncio e a gente pede a Deus entendimento, direção, no meio da confusão, no meio do conflito, o vai e vem das emoções, de manhã quer uma coisa, à tarde quer outra. E a gente chega na presença de Deus e a gente vai mudando de ideia, e a gente vai mudando. Isso aqui é a oração, que é o momento, é a hora de você subir no lugar de oração, subir na torre de vigia e pedir: Senhor, me dá da tua direção, ilumina o meu entendimento, aponta os meus caminhos. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o nosso bom pastor e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando a gente se coloca diante de Deus em silêncio, esperando sabedoria que vem do alto, como diz Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a gente guarda no nosso coração, e a gente vai assim, naquele momento, naquele lugar em silêncio, nós vamos nos enchendo de convicções, discernimentos, percepções, até o momento que a gente encontra um lugar de serenidade, paz no coração, e a gente sabe qual é o próximo passo que a gente tem que dar. É isso. Oração é isso. A gente tem uma vontade, mas às vezes a gente não sabe o que é a vontade. Então a gente tem que subir na torre de vigia. E você tem que aguardar ali. Falar assim: Senhor, o que eu vou fazer? Para você não sair feito doido, fazendo as coisas de qualquer jeito. Não sabe o que fazer? Pastor Aguiar, ele dizia para mim: quando você não souber o que fazer, não faça nada. Espere. Porque você pode sair fazendo. Suba na torre de vigia essa manhã. Derrama o seu coração diante de Deus, derrama a sua alma diante de Deus. Diante desse encontro da vontade de Deus e da minha vontade, da sua vontade, também existe a oração de submissão. Oração de submissão. A oração de submissão é aquela que você sabe o que tem que fazer. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é correto. Você sabe qual é o caminho da verdade e da justiça. Você sabe exatamente o que você deve fazer. Em outras palavras, você não tem dúvida. Inclusive, a gente conversa com muita gente, né? Que diz assim: eu não sei o que é que Deus quer. Sabe sim. No fundo sabe. No fundo conhece, mas não tem coragem de fazer. No fundo sabe, mas é relutante em fazer. Sabe, mas não tem condição de fazer, não tem condição emocional, espiritual, tem medo, está apegado a alguma coisa e não se entrega totalmente à vontade de Deus. Isso é a oração de submissão. Eu não sei se você já passou por isso, que você sabe exatamente o que tem que fazer, mas você fica protelando, aí você fala assim: vou conversar com alguém. Aí você chega e encontra um amigo lá, o Misael, aí você passa para o Misael passa lá para você, aí você fala: mas não é muito bem isso aí que Deus está colocando no meu coração.
E você fica tentando encontrar alguém para falar para você que você poderia fazer para fugir da vontade de Deus, mas no fundo, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você precisa fazer como pai, como membro, como amigo, você sabe o que precisa fazer como pastor, você sabe. Só que o seu coração está pesado, relutante. É a hora de entrar no quarto e fazer a oração de submissão e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Eu não tenho força para fazer, está pesado demais. Eu sei que é a tua vontade para a minha vida. Tem uma pessoa na Bíblia que orou assim. Você sabe quem é? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que estava no Getsêmani. A cruz estava chegando perto, a sombra da cruz chegou, pesou, a angústia bateu. A Bíblia diz que Jesus, ele transpirou sangue, e ele vai para a presença do Pai, e ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Essa oração é uma oração de rendição. É uma oração de submissão, é uma oração que a gente pede a Deus força, coragem, ousadia para fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito e que deve ser feito. Não é fácil. Pesa, é difícil, é complicado, não é popular, mas você é cancelado, mas você faz a vontade do Pai. E às vezes nós não temos força para fazer. E você tem que bater o joelho no chão e falar assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então a oração da submissão, a oração da súplica, é para que você possa fazer aquilo que Deus espera que você faça. Às vezes, fazer a vontade de Deus não traz paz no nosso coração. Muito pelo contrário. Tira a gente fora do lugar. Porque nem sempre fazer a vontade de Deus as pessoas vão compreender. Vão entender. Vão aceitar. Mas você tem que fazer a vontade do Pai. Terceiro encontro aqui é a oração da súplica. E eu confesso para você que eu acho pessoalmente a mais perigosa e a mais difícil de todas, essa oração da súplica. A oração é falar com Deus com a possibilidade de que Deus atenda o que a gente está pedindo. Você vai lá com a sua vontade entra na sala com a vontade de Deus e você pede alguma coisa para Deus. Aí Deus fala assim: tudo bem. O que você quer? Ah, Deus, eu quero isso. Tudo bem. Tá bom. Deus acolhe. Você fala o que você gostaria. E Deus fala assim: me dá a sua ideia, o que você quer, o que você pensa, o que você faria. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Essa oração de súplica é a oração que a gente expressa para Deus a nossa vontade, o nosso desejo. Senhor, eu não sei direito o que o Senhor quer, mas eu quero isso. Senhor, eu não sei direito o que o Senhor entende, mas eu quero. O que é impressionante na oração de súplica é que Deus às vezes diz assim: pode falar. Eu vou avaliar o seu pedido, eu vou avaliar a tua súplica. A Bíblia conta a história de um homem que orou assim. O profeta Isaías, no seu capítulo 38, conta a história do rei Ezequias. Diz que ele ficou doente. O profeta Isaías vai visitar o rei e disse para o rei assim: você está doente, essa doença é para a morte, você não vai viver. A Bíblia diz assim que nesse exato momento, Ezequias recebe uma palavra profética, mas ele vira para a parede e diz assim que ele chora copiosamente. Ele fala assim: Senhor, eu te faço uma súplica, eu quero viver mais, eu não quero partir agora, eu quero viver mais, eu quero ser curado. E aí a Bíblia diz assim que Isaías está chegando no portão, Deus fala com Isaías, fala assim: vai lá e volta para Ezequias que eu ouvi o pedido dele, ele vai viver mais 15 anos. E a Bíblia conta que Ezequias viveu mais 15 anos, e esse encontro com a vontade de Deus, com a nossa vontade, chegou o momento, o seu momento, diz assim que Ezequias fala assim: me dá mais tempo, Senhor, me dá mais anos de vida, me cura dessa enfermidade. É impressionante como Deus, na súplica, acolhe as nossas ideias.
A Bíblia diz assim que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você muito interessante. Deus jamais desejou que Israel tivesse um rei. Mas o povo chamou a Samuel e disse: todo mundo tem rei, nós queremos um rei. Samuel ficou triste, foi buscar a Deus. Deus consola o coração de Samuel e fala assim para Samuel: Samuel, não fica triste, porque o povo não está rejeitando você, o povo está me rejeitando. E o povo pede um rei. E eles estão querendo rei, então o que Deus faz? Deus dá um rei para o povo. Vocês vão ter rei também. Deu Davi, deu Saul, deu Salomão, deu Roboão. Depois de Roboão o reino é dividido. E não é assim que Deus falou assim: tá bom, vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, mas agora vocês se aguentam, tirei minha mão, hein? Não, nada disso. Deus deu reis bons para Israel. Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus abençoa Israel com reis fiéis, de prosperidade. Olha que incrível, Deus inclui os reis em seu propósito histórico por causa do pedido do povo. Porque a vontade de Deus não era que o povo tivesse rei, Deus era que conduzia o povo. É isso que Samuel, quando o povo pede um rei. O vosso Deus é o vosso rei, por que vocês querem um rei? Era um período que a Bíblia chama de teocracia. Samuel, ele era o profeta, ele ouve a vontade de Deus e transmite para o povo. E nós sabemos que Deus abençoa. Deus nunca desejou ter um templo. Foi Davi que teve essa ideia de templo. Davi chegou e falou: Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus disse: tudo bem, pode construir. E se vocês entrarem dentro dessa casa com um coração contrito, quebrantado, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou visitar esse lugar de oração, eu vou estar nesse lugar de oração, eu vou abençoar. E se vocês me buscarem, me clamarem, eu vou ouvir a oração de vocês nessa casa. E Deus inclui o templo no processo histórico de Israel, porque Davi pediu: eu quero construir um templo. Há coisas na vida que a gente pode pedir para Ele e Ele pode estar aberto e nos atender. O grande problema é que Deus atende e responde às nossas orações. Então tem uma oração de súplica, que é um outro tipo de oração, e tem oração também, oração de transformação. Pastor, o que é a oração de transformação? É aquela oração que a gente entra no quarto, né? Fecha a porta do quarto, e a vontade de Deus entra naquele quarto, e a gente começa a discutir, a gente começa a debater, a gente começa a discernir, a gente começa a se submeter, e dali a pouco no quarto da oração, a gente vai tendo experiências com Deus, e a gente vai sendo transformado de tal maneira, que aqueles desejos que a gente entrou naquele quarto de oração, eles se tornam secundários. Fica em terceiro, quarto, em último plano, porque a presença de Deus ali, ela é tão extraordinária que acaba nos transformando. Aquilo que trazia angústia para o nosso coração fica pequeno. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala assim: não ande ansioso, ansiosa por motivo algum. Antes, sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas, ações de graça. Olha o que diz o texto: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você tem um motivo de ansiedade, você entra no quarto, mas de repente você tem uma experiência com Deus, e Deus te enche de paz, de alegria, e Deus te invade de tal maneira que você é transformado, que você é transformada. E uma outra pessoa surge, ou uma outra pessoa sai daquele lugar de oração. Sai uma pessoa mudada. A Bíblia conta de um homem que orou desse jeito. Jó. Você sabe que Jó, ele perdeu suas posses, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua família, sua saúde, perdeu a sua reputação, amigos, perdeu tudo.
Mas Jó, ele entra no quarto da oração, ele não murmura, ele não reclama, ele não esbraveja, ele não blasfema contra Deus. Simplesmente ele procura entender o porquê está sofrendo, e à medida que ele vai conversando com Deus no quarto da oração, é que ele é transformado de tal maneira. Ele chega no final do seu livro e ele dizia o seguinte: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E tudo isso que eu tinha medo, eu já não tenho mais medo. Porque Jó tinha medo. Porque ele fala assim: o que eu temia me aconteceu. Você sabe que o medo é uma fé ao contrário. Se você tem medo que uma coisa aconteça com você, que uma coisa aconteça com você, vai acabar acontecendo. A fé não, a fé é uma coisa para esperança, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus faz milagre. E quando você tem medo, aquilo vem. E Jó, ele fala assim: aquilo que eu temia me aconteceu. Exatamente o que ele tinha medo. Ele tinha medo de ficar pobre, ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo de perder a reputação, e ele perdeu tudo. Antes eu conversava com o Senhor essas questões do dia a dia, sobre os motivos da minha vida, mas agora eu me encontrei contigo e eu experimentei, foi tão maravilhoso, que aquilo que nós estávamos conversando já não é mais o motivo da minha oração. A gente, na experiência da oração, a gente é transformado. E a gente ganha novas dimensões de experiência com Deus. E mais, nesses encontros, a oração e essa transformação de vida nos qualifica e somos transformados na presença do Senhor. E hoje eu quero dizer para você: ore. Ore, irmão. Ore. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei o que você tem. Eu não sei como você entrou aqui. Mas ore. Pelo amor de Deus, ore. Porque a oração é esse encontro da vontade de Deus com a nossa vontade, e é a maneira como nós assumimos o protagonismo e a responsabilidade das nossas vidas. Quando nós prestamos atenção no que está acontecendo à nossa volta, quando nós prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo, quando nós prestamos atenção nas situações da vida, quando nós prestamos atenção nos movimentos de Deus, é a oração. Quando nós prestamos atenção nos movimentos do nosso coração, quando nós prestamos atenção nos nossos desejos, quando nós prestamos atenção nos nossos medos, culpas, carências, frustrações, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, a gente presta atenção em tudo isso e coloca diante de Deus na sala de oração. E a gente vai ali, e ali nesse lugar, a gente encontra discernimento, a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus. E por quê? Porque nós sabemos e nós vamos discernindo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus ouve os nossos pedidos de súplica, e Deus nos transforma à imagem do seu Filho e também traz discernimento. Então, ore. Ore pelo amor de Deus. Não caminhe na vida de forma displicente. Um monte de coisa acontecendo na sua volta e você sem perceber. Ore. Coloque sua vontade diante da vontade de Deus. Pastor, eu cheguei hoje aqui de manhã. Já ouviu aquela frase? Estou mais perdido que cego em tiroteio. Talvez essa manhã você precisa subir na torre de vigia como fez Abacuque. E falar: Senhor, eu vou aguardar na tua presença, até que eu possa discernir a tua vontade e saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Talvez você hoje aqui, a oração da submissão. Senhor, não tenho força, não tenho coragem, não tenho discernimento, está pesando fazer a tua vontade, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu devo fazer, mas o meu medo me leva a eu não confiar totalmente em Ti, e eu preciso que nessa manhã
o Senhor me revista de coragem, discernimento, força para que eu possa realizar a tua vontade. Talvez nessa manhã você está precisando de uma oração de transformação. E que você entre na presença de Deus. E que, sabe, aquele momento que você entra assim que você não sabe o que dizer. Santo Agostinho, ele disse o seguinte, que enquanto a nossa oração não nos leva ao silêncio, é porque ainda nós não aprendemos a orar. Porque às vezes a nossa oração diante de Deus não é nem oração, é um desabafo, né? Já viu o filho que desabafa com você? Chega, fala um monte de coisa, então tá bom, sai e bate a porta. Às vezes a gente vai orar diante de Deus assim. Mas eu quero convidar você a orar, irmão. Nós estamos diante de uma sociedade de muito barulho. Você sabe, eu acredito que a gente ora em todo o tempo. Aliás, a única coisa que a Bíblia diz que nós devemos fazer sem cessar é orar. A única coisa que... A Bíblia tem centenas e milhares de recomendações, de preceitos para que você possa obedecer, fazer, né? Mas a única que Deus fala assim que você tem que fazer sem cessar é orar. E eu acredito nessa oração do banco do metrô, eu acredito nessa oração do banco do ônibus. Eu acredito nessa oração que você está ali no carro pensando em Deus, amém. Mas eu acredito também que existem momentos na nossa vida que não é olhando um printzinho de oração de WhatsApp que você recebe no dia a dia, ai Senhor, me guarda. Ou então você chega e fala assim, ai Senhor, Tu sabes de tudo. Ele sabe, você sabe? Ele conhece, você conhece? Há um momento que nós temos que dobrar o nosso joelho. Fechar as portas, às vezes, da alma, os devaneios da nossa mente, sabe? Abrir o coração nessa presença, nessa vontade que é soberana, e nesse encontro nós vamos sendo transformados. Ore, irmão, ore. Em um mundo confuso, em um mundo de pecado, em um mundo agitado, em um mundo onde tudo é cinza, você não sabe direito o que é, o que não é. Às vezes nós temos que fazer a oração da submissão. Senhor, está pesando, mas seja feita a tua vontade, porque é o Senhor na minha vida. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu não sei como você chegou hoje de manhã aqui, mas esse tempo atrás, muitas coisas povoaram o meu coração. Muitos sentimentos, muitos pensamentos conturbados. Pensamentos às vezes que a gente pensa e a gente começa até a falar assim dentro da gente, mas como que eu estou pensando um negócio desse? E às vezes a gente tem que ir para a torre de vigia e aguardar. E eu falei com Deus, eu vou subir na torre de vigia. E eu vou ficar lá. Até que eu possa compreender a vontade do Senhor. E vou dizer uma coisa para você, Deus mostra. Mas nem sempre aquilo que Deus vai mostrar para você é fácil você realizar. Mas Ele mostra. Ele fala de forma clara. E por mais que você busque conselhos, trocentos lugares, existe um tribunal que Deus colocou dentro da gente. Que a gente está indo é para Tarsis na realidade. Mas aquele tribunal interior está falando, você sabe que você tem que ir para Nínive. Você sabe que você tem que voltar para Nínive. Você sabe que o negócio é lá, não é cá. A gente tem que consertar às vezes algumas coisas na nossa vida e a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Mas a gente não faz. E daqui a pouco separa, e daqui a pouco casa de novo, e daqui a pouco separa de novo. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus às vezes pesa. Fazer as vontades de Deus é difícil. Mas o que eu acho mais extraordinário é que na vontade de Deus e na oração da súplica, Deus atende a nossa oração.
Na torre de vigia eu disse assim: Deus, fala comigo, eu quero saber, eu quero entender, eu quero compreender a tua vontade. E Deus mostrou para mim claramente o que Ele queria. Aí eu falei assim: se essa é a sua vontade, então eu vou fazer isso aí. E quando você faz a vontade de Deus, Deus cuida de você. Deus, Ele se encarrega das pessoas que estão ao seu redor. Porque nós não fomos chamados para avaliar a nossa vida pelas redes sociais, pelo que estão dizendo, pelo que estão falando, pelo que estão achando. Nós fomos chamados para fazer a vontade do Pai. Mas a gente só consegue fazer a vontade do Pai através da oração. Sem oração, irmão, não há transformação. Sem oração não há discernimento. Sem oração a gente não consegue lidar com as rebeldias de filho dentro de casa, com as demandas dos filhos, que às vezes a gente faz tudo certo e o filho escolhe tudo ao contrário daquilo que você planejou e que você orou. E aí você tem que ir para a torre, e você tem que ir para o quebrantamento. E aí, para você não tentar resolver um negócio assim igual a gente gosta de resolver, que muitas vezes eu já tentei resolver, né? Problema de filho na força de pai, né? Aí você perde a estribeira, você perde o controle, você se arrepende, você se sente culpado. Aí você tem que ir para a presença do Pai e falar: Senhor, eu confio em Ti, porque é o Senhor que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ore. Ore. Pastor, estou numa luta no meu casamento. Ore, irmão. Pastor, estou pensando em separar. Ore, irmão. Pastor, eu estou passando uma luta lá na empresa, tal, e eu decidi que eu vou embora, vou fazer isso. Ore antes de você fazer qualquer coisa. Pressão também é lugar de transformação. A uva para virar vinho é prensada, a azeitona ela é prensada. Tem muita coisa que para se transformar é prensa. Você sabe que existe um texto na palavra de Deus assim, que nós somos o que? Oliveira de Deus. Você sabe quantas prensas passa a azeitona para sair um puro azeite? Às vezes é prensa de Deus. Do Getsemane. Pressão no Getsemane. Mas é na pressão às vezes que a gente é transformado. Não fuja da pressão não, fique ali. Fique ali. Entenda o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo realizar. Muito bem. Feche os seus olhos e vamos orar. Ore você e Deus agora. Senhor Deus e Pai, essa manhã nós temos aqui nesse lugar corações contritos, quebrantados, pensamentos, sonhos. Quantas coisas, ó Pai, eu não realizei na minha vida, porque eu cheguei com a minha vontade e o Senhor disse: pode fazer, faça. Mas quantas vezes também, Senhor, eu fiquei sem saber o que fazer. Senhor, que nós nunca possamos esquecer de entrar na Tua presença e buscar discernimento, mas que também o Senhor nos dê força para fazer a Tua vontade. Fazer a Tua vontade, Senhor, pesa, dói. Às vezes nós não temos coragem, nós temos força, nós não temos. Mas, Senhor, que nós possamos estar rendidos na Tua presença, como o Ministério House aqui, Senhor, cantou. Que nós possamos nos render, que nós possamos lançar fora toda e qualquer tentativa humana, porque nós estamos diante do soberano, nós estamos diante do Deus eterno, nós estamos diante do Todo-Poderoso, e não existe outro Deus como Tu. Nos rendemos, ó Pai, a nossa vontade, a Tua vontade, e que o Senhor possa responder aqui cada oração. Se existem pessoas aqui relutantes de fazer a Tua vontade, que o Senhor fortaleça. Se existem pessoas aqui sem sabedoria e discernimento, que o Senhor dê. E se existem pessoas aqui com súplicas legítimas, que o Senhor possa atender. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.
Enche-me de novo. Toque em mim de novo. Enche-me de novo, Deus. Toque em mim de novo. Toque em mim. Enche-me de novo. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Aplauda o nome dele, glorifica ele, aleluia. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero... 11h30, tô disciplinado no meu tempo, hein? Falei que eu ia mudar minhas mensagens. Eu ia reduzir minhas mensagens. Eu quero chamar aqui o Bruno e a Emily com o Bernardo, né? Bernardo de São Miguel. Zazeri, é isso mesmo? Onde está? Zazeri. Traz aí então. Cadê? Tá chegando ali? Hã? Muito bem. Vamos apresentar o Bernardo. Tem o avô, avó. Quem que tá aí? Pode subir. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Você é o quê? A madrinha? Quero chamar minha esposa aqui. Vem aqui, Dani, por favor. Apresentar aqui essa criança junto comigo. Muito bem. Vem Nilcinho, vem Du, vem mãe, vem John, vem todo mundo. Obedeça essa menina, gente. Vem. Muito bem. Gente, o Bernardo, ele é muito fofo. Ó. O salmista, ele disse o seguinte: assim como uma criança nos braços da mãe, assim eu me sinto na tua presença. Como? Assim, ó. Tá vendo? Nós temos que nos sentir assim, como esse menino aqui agora. Você tem que se sentir assim nos braços do Pai. Como? Suprido, seguro, em paz. Se esse bebê aqui, você chegasse para ele e falava assim: o que você quer? No colo da mãe, ele ia falar nada. Mas como nada? Eu estou pleno, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu quero, eu estou pleno, eu estou satisfeito, Tá sem fome, ele amamentou, tá sem fome, né? Deixa eu conhecer aqui. Bernardo, cadê o Bernardo? Não, Bernardo não. Bruno, Emily. Muito bem, ele é o que do seu? Ah, muito bem. A mãe do Bruno, irmão do Bruno, pai do Bruno, a bisa então do Bernardo. Olha, Bruno, vou dizer uma coisa pra você, cara. Você fica firme com essa menina aí pra cuidar desse Bernardo, porque aqui tem um exército aqui. Um exército. Você? A avó também do Bernardo? Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E você? Ah, você é primo da Emily também. Também. Ah, então aqui, irmão, é a família do Encantado. Olha lá, ó. Olha esse cabelão loiro dele aí, ó. Você deve ser irmão esse guri aí menor também? E você? Muito bem. Vamos ficar em pé? Bruno, Emily, vocês hoje estão assumindo um compromisso diante da igreja e diante de Deus, de levar o Bernardo a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E a recomendação da palavra de Deus é: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Não é o meu papel esse, não é o papel da Dani, minha esposa que está aqui, da família. Nós somos apoio, mas a responsabilidade primeira é sua. Filho
ele se relaciona com as pessoas na igreja quando o pai se relaciona com as pessoas da igreja. Filho, ele se sente nesse lugar como se fosse a casa dele, com os pais estando na igreja. Eu vejo aqui algumas famílias, eu fico fascinado. Os filhos do pastor Sidney cresceram aqui na igreja, ó. Hoje está aqui, ó. Batera amém. O outro é contrabaixo amém. Não é assim? A esposa ministra junto com ele, os filhos do Fábio, os filhos do pastor Júlio, é assim. Então, que o Senhor Deus possa te abençoar, e nós como igreja nos colocamos na brecha em oração pela família. Essa igreja tem uma estrutura maravilhosa de departamento infantil e também na área de família. O nosso pastor de casais está aqui, ó, pastor Lauro. Tudo que vocês precisarem, a igreja tem para ajudar vocês. Vamos lá, vamos orar. Segura aqui o certificado de apresentação do Bernardo. Nós não batizamos crianças, nós apresentamos e consagramos ao Senhor. E cremos que a vida dele será diferente por causa desse dia. Pai querido e amado, nós queremos apresentar, Senhor, em nome de Jesus, o Bernardo diante da tua presença. Apresentar também, Senhor, em nome de Jesus, o Bruno, a Emily. E pedir que o Senhor venha encher esse casal de sabedoria e discernimento. Que eles possam usar a melhor ferramenta possível para proteção, cuidado, direção e criar o Bruno e ensinar a oração e estar na tua casa. Te agradeço pela vida de todos os familiares aqui presentes. Que eles sejam um instrumento, ó Pai, que sinal de alerta na vida do Bruno e da Emily, na criação do Bernardo. Abençoamos, consagramos para que ele viva para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Bernardo aí. Vamos fazer uma foto oficial. Chega aqui. Tá certo assim? Pode se assentar. Tá certo assim, Júlia? Todo mundo com sorrindo. Glória a Deus. Vou usar agora essa técnica. Quem segura o bebê é a esposa do pastor. Eu já vi gente desajeitada para segurar a criança, mas igual o pastor nunca vi. Pega menino, parece estar pegando no microfone. Obrigado, amor. Vocês têm que aprender comigo. Vocês têm esses meninos aí, irmão. Tem que aprender comigo. Vem aqui. Amém. Isso aí. Passar alguns recados rápidos. Hoje a gente vai estar vendendo nhoque lá no fundo para arrecadar para o nosso acampamento. Então, você não precisa se preocupar com o almoço. Sai daqui, vai ter uma fila ali, uma mesinha com venda de nhoque. E eu queria explicar um pouco sobre o House Camp 23. Nós estamos com as inscrições abertas. Para fazer a inscrição é muito simples. Você vai entrar no Instagram da house.indaiatuba. Na bio vai ter um link lá. Você vai acessar esse link e fazer a sua inscrição. Os boletos e link para pagamento vai chegar no seu WhatsApp. Se você não tiver Instagram, você pode solicitar esse link no WhatsApp da igreja. Você vai ali na recepção, pede o WhatsApp da igreja, anota e solicita que vão te enviar esse link. Então faça sua inscrição, participe. Tem mais alguns recados para dar também. A inscrição do Feminina está aberta. Sexta-feira tem encontro de mulheres às 19h30. Inscrições do encontro de casais também está aberto, então faça sua inscrição. Que mais? Conferência feminina, a inscrição está aberta também, lá no fundo a inscrição. Que mais? É isso? Tem mais recado? Você vai subir? É isso aí. Obrigado, gente. Bom dia. Muito bem, vamos ficar em pé. Quero agradecer mais uma vez a banda House e todos os jovens que estão servindo na nossa igreja hoje. E agradecer as mulheres que serviram no culto das 7h30 da manhã, das 7 da manhã. E vamos trabalhar, vamos avançar. Amanhã, culto da vitória, quinta-feira, encontro de fé. Garra, vem para a igreja, irmão, fica em casa não. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um.
Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor te guarde na tua entrada, na tua saída. Onde você pisar a planta do teu pé, que a graça, a bondade, a misericórdia, o favor, o discernimento do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Tenha um bom almoço em nome de Jesus e um bom domingo.